Pessoal, eu recebi um comentário fantástico. Um comentário questionando e defendendo a laringe baixa. O que eu tenho a dizer sobre isso? Vou citar para vocês algumas das coisas que me foi indagado nesse comentário. Por exemplo, citou-se lá vários nomes de cantores. Cantores esses, a maioria dos que ele citou, agudos. Desde Mariah, Whitney, mais alguns. Eu não lembro todos. Aí eu pergunto pra vocês, esses cantores todos são agudos. Como que eles fazem esses agudos estando com a laringe baixa, pessoal? Se é sabido que laringe baixa é estarmos o mais relaxado possível. É estarmos o mais próximos do chão possível. E o que é o chão? A garganta. A garganta é o chão. A garganta é o prejudicial. A laringe baixa, então, trata de estar na garganta. Mas vamos prosseguir. E então esses cantores estariam vendo os meus ensinamentos, os meus comentários e não aprovando, porque de alguma forma eles cantariam como cantam e com a laringe baixa. Um exemplo rápido. Laringe baixa é estarmos aqui assim, é nós estarmos mais relaxados. Eu estou com a minha laringe baixa aqui, falando com vocês agora. Essa região ela é toda muito perigosa. Percebam vocês que eu não preciso fazer esforço labial, como se eu estivesse levantando a laringe, que seria assim. Por quê? Porque eu quero manter a minha colocação alta para frente, a voz empurrada para frente, porque eu tenho que me fazer ouvir para frente. Não, mas eu estou com a laringe baixa, então eu estou abaixando tudo, minha voz está vindo para cá. O caso mais conhecido de alguém que cantou na garganta a vida toda, e notas agudas ainda, foi Zezé de Camargo. Ele perdeu a voz, pessoal. Ele teve problemas de nódulos, de calo. Teve que fazer cirurgia e tratamento. E sabe-se que a voz nunca mais foi a mesma. Por cantar na garganta. E o cantar na garganta é a laringe baixa. E a laringe baixa na garganta, não existe colocação de voz em garganta, pessoal. Porque é estar descolocado. Porque a nossa colocação deve se dar alta e para frente. Eu preciso estar alto e para frente. Eu preciso me fazer ouvir. Eu preciso estar na região adequada. Como que esses cantores vão fazer os agudos que fazem com a laringe baixa? Um exemplo de laringe baixa que eu posso cantar. É até perigoso para eu ficar fazendo esse tipo de som. Por quê? Porque eu acabo colocando a minha voz na garganta, mas eu preciso exemplificar. Somewhere over the river. Isso aqui é voz. Já começa a pegar, já começa a me raspar já. Não é saudável. Já começa a dar sinais de que não tá certo. Eu cantando com a laringe alta, eu não sinto essas coceiras, essas raspadas. Somewhere over the rainbow, the skies are blue. Laringe alta, voz tá empurrada pra frente, voz tá na máscara. A laringe não está lá pra trás, não está baixa. Ela está baixa apenas em mim quando eu acordo. Porque eu falei no outro vídeo, acabei de falar que quando nós dormimos, nosso corpo inteiro entra em estado de relaxamento. Inclusive a laringe entra em estado de relaxamento e ela entra em dormência e sim, se abaixa. Fato. E conforme o dia vai passando, nós devemos subir para frente alto. Tudo bem, não precisa ser frente alto, mas pode ser frente baixo. Vogal I. Falamos sempre aqui na posição da vogal I.
É essa aqui, ó, a embocadura da nossa voz, que é um retângulo, é uma embocadura retangular. Retangular achatada. Retangular achatada e pra frente. Pode ser então vogal I. I, 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 I. Ó a sonoridade da voz. É a mesma. Por quê? Porque ela tá pra frente. Frente e baixo, ok? Por que eu não digo que precise ser a frente alto? Porque a frente alto daí você já vai pro topo do palato. Não há necessidade de exagerar pra falar. Você vai usar o topo do palato apenas pra cantar, né? Que você vai cantar passagem alta, enfim. Mas pra falar, tudo bem. Mas prossigamos. Tinha mais coisa no comentário. Sobre Maestro Marconi e sobre uma outra moça, Cíntia não sei o que estudou canto lírico e aprendeu sobre baixar a laringe. Pessoal, você ler uma coisa e você sair colocando no meio do seu comentário não quer dizer nada. E não te dá crédito nenhum. Eu estudei ópera durante anos. Eu venho do estudo de ópera. Eu canto ópera desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho propriedade para saber sobre ópera. Ah, sim, existe realmente um procedimento na ópera que ensina sobre baixar laringe. Mas a pessoa que comentou colocou o que essa moça falou no seu comentário. Ele não propriamente foi estudar o que na ópera fala sobre baixar a laringe. E aí? Como é que fica? Você não tem formação em ópera? Você não estudou? Você não sabe cantar ópera? Você não sabe impostar voz? Você não sabe o que é esse procedimento de baixar a laringe na ópera? Para que serve? Você simplesmente colocou o comentário de uma outra pessoa. Ctrl C, Ctrl V. Isso não agrega em nada. E o simples fato dela falar que na ópera ela aprendeu a baixar a laringe também não agrega em nada. Ela não está contando detalhadamente de fato o procedimento inteiro para baixar essa laringe. E qual a sua funcionabilidade. Esse é o problema dos ensinos aí fora, é que é tudo superficial. É tudo por cima. Vamos lá, continuando. Por final, me indagou sobre que quem estão certos, se são essas pessoas todas ou se sou eu. Bom, olha, eu tenho comentários aqui no meu canal de pessoas que começaram a fazer as coisas que eu ensino, as coisas que eu falo, e tiveram resultados bons. Pessoas que aí poderiam ter a voz descolocada, começaram a fazer, começaram a subir a laringe e sentiram melhoras notórias. Notórias, pessoal. Consideravelmente notórias. Veja você, então eu estou ensinando aqui uma coisa tão errada, mas está fazendo tão bem a tantas pessoas. Eu tenho um amigo meu que canta na igreja, que ele sabe que eu tenho formação de canto, e ele começou a me pedir umas ajudas, porque não estava dando mais para ele para cantar da forma que ele sempre cantou. Acostumado a cantar no peito, vou citar o seu exemplo, não vou falar o seu nome porque eu não pedi para ele, mas acostumado a cantar no peito, ele queria aprender a passar a voz para a cabeça. Eu fui falando sobre exercícios, alguns, para ele começar a reconhecer as regiões, a região a qual ele não estava familiarizado, que era a voz na cabeça. Hoje em dia, esse amigo meu está fazendo falsete. Ele já canta na cabeça agora e ele faz até falsete. E eu ensino coisa que não condiz, né? Supostamente, nesse comentário, eu não tenho a razão. Quem tem a razão é o Maestro Marconi. Então, continuando já, que eu toquei nesse ponto do maestro, o maestro trouxe para cá pro Brasil uma técnica chamada belting. Uma técnica que eu, pessoalmente, não tenho total aprovação, pessoal. Por mais que ela seja aceita, ela seja reconhecida lá fora, eles ensinam também. Tanto é que ela veio de lá por esse homem para cá pro Brasil e que começou a popularizar aqui.
Só que ela é uma técnica que, tipo, não é como eu chegar aqui e falar pra você que você levanta a tua laringe, que você empurra a tua voz pra frente, você sente que ela tá vindo pra cá pra frente e ela estava lá atrás, raspando. Que você começar a citar um monte de músculos, aí o músculo CT vibra, aí não sei o que, o músculo CT se desativou agora, aí não, aí eu tenho que falar todas as cavidades do pescoço e faciais, e uma coisa parecida com o que eu falei no vídeo de anatomia, músculos, porque esses dias eu fui num vídeo de um professor de música e eu tive uma aula de anatomia. E o canto? E a colocação de voz, onde é que tá? Aí a colocação de voz e o canto, ó, lá. Mas a aula de anatomia... E outra, essa técnica do belt, ela abre muito. Ela abre aqui, ó, verticalmente. Pra mim, ouvindo, a sonoridade que me dá é que ela abre verticalmente. Esses sons são todos abertos. E eu aprendi, a minha maestrina, a qual eu aprendi, professora Cariuso, ela ensina que o nosso canto é tensionado. Não é um tensionado a ponto de te agredir, não. Mas é um tensionado de concentração. Porque é uma forma retangular achatada. Não é assim, é assim. E o aprendizado se dá justamente porque você não canta em vertical, você canta em horizontal. Você não expande para chegar nos bons resultados. Você concentra para chegar nos bons resultados. Agora, a técnica do belting, para mim, tudo bem, você pode até falar, mas você não a estudou por completo, de fato. Mas eu estou falando o que eu sinto ao ouvir. E o que me vem à cabeça, a cabeça não, né, aos ouvidos, quando eu escuto, é que é algo que abre demais na vertical. E tudo que abre na vertical, no canto, conduz para a garganta. Porque abre aqui em cima, como a boca que eu falei para vocês, a embocadura de cantar assim, abre aqui embaixo também. E se abriu aqui, a voz naturalmente vai. Porque a voz ela não se conduz sozinha. Ela não vai sozinha para as regiões, para as posições, nem para os lugares. Não, a gente tem que controlar esse trenzinho aí. E a gente controla esse trenzinho justamente colocando ela ou para frente alto ou lá na garganta. E aí não é nem colocar lá, é descolocar. É descer um ralo e se agredir. Senão não teria um caso de pessoas que perderam a voz. Por final, para finalizar, aulas de fonoaudiologia, pessoal. O que trata a fonoaudiologia? Vamos lá. Fonoaudiologia trata sobre vozes descolocadas. E sobre, muitas vezes, pessoas já com seu aparelho fonador danificado devido a essa descolocação. E o que é a descolocação? A laringe baixa. E muitas vezes essas pessoas nem cantam. Vejam vocês que muitas vezes para você danificar o teu aparelho fonador você não precisa nem cantar. Você falando, descolocado, já está causando dano aí. E então, o que se ensina na fonoaudiologia é fazer, por um exemplo, isso aqui. Isso aqui que eu vou fazer agora é uma coisa que se aprende na fonoaudiologia inicial. Quando nós fazemos isso aqui à primeira vista, nos coça o nariz. Eu já me coçou aqui já. Justamente por quê? Porque o meu som veio pra cá pra frente. Porque esse exercício, como já dito por mim em outros vídeos, sobe a laringe. Faz a laringe ficar alta. Nem tem como fazer esse exercício com a laringe baixa, ó. Ó, laringe. Ó, aqui eu baixei a minha laringe, tá? Vou tentar fazer o exercício. Nem dá pra fazer com a laringe baixa. Não sai. Acabei de tentar aqui. Baixa a tua laringe e tenta fazer esse exercício. Não vai. Por quê? Porque esse exercício foi criado para correção de voz, para correção de problemas, para
tentar, às vezes, salvar vozes que já estão danificadas. Danificadas por quê? Por causa de falar na garganta, com a laringe baixa. Estude, você pode olhar a fonoaudiologia, você pode pesquisar, você pode ver. O intuito principal é restaurar vozes, assim, ou então o mínimo possível, né? Restaurar o mínimo possível, que às vezes nem dá pra restaurar muito, mas restaurar o mínimo possível dessa voz, que às vezes chega lá tão estragada, a pessoa danificou tanto cantando na garganta, que realmente já não dá mais, mas pelo menos pra salvar o suficiente pra ela poder falar durante todo o dia aí, né? Enfim. Mas então era isso, pessoal, era um vídeo aí, eu precisava fazer, porque esse comentário foi de uma natureza, assim, muito complexa. Eu não vou dizer de uma natureza errada, porque nós temos livre-arbítrio, né? Nós escolhemos quem nós vamos dizer que tá certo, quem nós vamos dizer que tá errado. Nós escolhemos o que nos é preferencial, o que não é. Você pode cogitar, mas eu tenho provas de pessoas que aprenderam comigo tanto a falar quanto a cantar e melhoraram. E se a minha técnica ou o meu ensinamento é tão errado, como isso é possível?